Você viu o que a fulana falou naquele vídeo? Naquele texto? Naquele tweet? Naquele post no Instagram? Menina, sabe que eu não tive tempo? Ai, me conta aí, me resume, porque essa aí... Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas outras redes sociais e eu te convido a retribuir a produção de conteúdo desse canal através do Padrim, padrim.com.br/Jana Viscardi. A partir de R$10 você contribui para aquilo que eu produzo aqui de conteúdo. E nós estamos hoje voltando pra gente fazer primeiro um conjunto de acordos. Quem sabe a gente consegue levar esse acordo juntos para 2020. Como é uma conversa assim mais íntima, mas eu e você até cheguei mais perto, não sei se você percebeu que eu tô com a cara enfiada no meio do vídeo. Achei que devia, pra gente poder estabelecer eu e você esse acordinho mar de 2020. Então, em primeiro lugar, feliz ano novo! Eu ia falar parabéns. Ai, a louca. Feliz ano novo pra você que tá aí do outro lado. Enfim, a gente não sabe, né? Essa coisa do feliz ano novo é uma coisa curiosa. Mas, enfim, que o ano lhe seja o melhor possível que ele pode ser, não é mesmo? Pois muito bem, quais são os acordos que eu queria fazer com você hoje? Bom, quando a gente presta atenção como a internet e aí a gente fala, porque a internet é terrível, a gente não pode esquecer que a internet não tá sozinha, né, gente? Eu decidi, observando todos esses comportamentos, combinar aqui com você uma coisinha, esse conjunto de acordos, que são 5 no caso, pra gente fazer, assim, um bom ano e uma boa produção e consumo de conteúdo na internet. Vamos lá? Acho que o primeiro acordo que eu queria fazer com você é algo que eu já falei em outras ocasiões e eu gostaria de deixar registrado mais uma vez. Que tal se a gente olhar para esses conteúdos e para essas pessoas que produzem conteúdo nas redes sem idolatria? Quando a gente aposta num conteúdo, numa pessoa com muita idolatria, a gente faz algumas coisas. Uma delas é acreditar em tudo aquilo que a pessoa disse só porque foi ela quem disse. E eu costumo não achar isso uma boa ideia, nem pro meu conteúdo, nem pro conteúdo de outras pessoas. Além disso, você acaba se perguntando se você tem que acreditar ou não naquilo porque você gosta da pessoa. E ao fim e ao cabo você diz, eu vou acreditar porque eu gosto muito dela. E eu não acho que essa é uma boa maneira de balizar se aquilo tá bom ou não tá bom, ou se tá no meio do caminho, ou se um elemento pontual do que a pessoa disse você não gostou. Essa idolatria também acaba nos impedindo de olhar para as outras possibilidades de entendimento de uma dada situação. Às vezes você fica tão só acompanhando aquela pessoa que você acha que só o que ela diz é que vale e que serve, que você se fecha para escutar outros lados da mesma conversa. E como a gente transforma tudo em uma grande binariedade do bom, do ruim, de quem é mar e de quem é péssimo, essa idolatria pode levar você justamente a olhar exclusivamente só um ponto de vista. E eu acho que a internet é um lugar muito bom, apesar de algoritmos e tudo mais, pra gente ver diferentes possibilidades de raciocínio sobre uma mesma questão. E aí, minha gente, isso não significa que você não possa mais gostar de ou respeitar alguém por aquilo que faz. Mas isso não significa que você não possa discordar dessa pessoa e ter algumas coisas que você fala, eu não sei se é bem assim, vou procurar mais fontes de conhecimento justamente pra saber se eu acho ou não que o que essa pessoa tá dizendo é bacana. E aí, nisso eu quero aproveitar pra fazer esse segundo acordo aqui com você. Quando você vê um vídeo meu, por exemplo, eu posso trazer aí algumas fontes, né, de conhecimento para você, alguns textos e tal. E é uma perspectiva dentro de uma série de estudos possíveis em linguagem. O meu convite para você, não só para o meu conteúdo, mas para outros, é buscar outras fontes de conhecimento. É não dizer assim, eu acho que isso tá certo, eu acho que deve ser pensado dessa maneira porque a Jana falou, porque fulana, ciclano, beltrane falou aquela coisa. Não acho que isso é um bom caminho. Eu acho que a internet é um bom lugar pra gente passar a conhecer informações, até nos aprofundarmos em algumas informações, conhecimentos e ideias. Mas não é o único lugar. Você não deve achar mais ou menos interessante um conteúdo só porque aquele fulano falou, como eu já disse lá na primeira dica. Portanto, buscar essas outras fontes ajuda você a dar mais robustez a esse conjunto de ideias que você vem formando ali na sua cachola.
A minha terceira dica vem da minha participação intensa lá no Twitter. Não sei se você me acompanha no Twitter, não esqueça de acompanhar lá no Twitter, Jana Viscardi. De pessoas que se informam muitas vezes pela treta. Então vem alguém e faz um tweet falando sobre uma treta e a pessoa vem embaixo e começa a perguntar sobre a treta. O que me chama atenção nisso é que muitas das vezes, quando isso vai acontecendo, o que as pessoas vão fazendo é se informando através de um conjunto de filtros. E não da treta propriamente. É alguém que diz como foi que a treta aconteceu. É alguém que diz como é que fulano falou sobre tal assunto, ou tal coisa, ou tal não sei o quê. E aí você não está se informando sobre o assunto, mas sobre alguém que está falando pra você sobre aquele assunto. E aí, de novo, pode ser a sua porta de entrada sobre um tema que te interessa e que você descobriu através de uma treta, mas eu acho que não deveria a única maneira de você se informar sobre aquilo. E aí, você já deve ter visto também esses comentários das pessoas procurando justamente, ai não, me conta, me explica, ai tô com preguiça, ai eu não vou procurar. Olha só que problemático isso. Imagine que alguém está sendo lá cancelado, digamos assim, lá na internet. E as pessoas estão falando mal sobre um texto que essa pessoa escreveu. Só que ninguém está lendo o texto. Uma pessoa leu e pontuou, é vazio, mas não explicou direito o que estava dizendo, mas fez lá a sua pontuação. E eu, ao invés de procurar o texto para entender que lugares eu acho esse texto bom ou ruim, eu vou lá e digo, é mesmo, essa pessoa realmente é muito vazia. Pronto, acabou. Você não está mais falando do que a pessoa escreveu, você está falando da pessoa em si, e você já não tá mais olhando para aquilo que ela produziu. Você tá já no meio da fofoca. Sabe quando a gente tá morando? Eu, pessoa do interior, que você mora no interior, que as pessoas vão olhando para sua vida pelos pedacinhos da sua vida e vão dizendo exatamente quem você é pelos pedacinhos da sua vida. A gente faz isso no Twitter o tempo inteiro. Na verdade, em várias redes a gente faz isso. Então o meu convite para você é, se você gosta da treta, porque veja, a fúria, o motor dos algoritmos é a fúria, é a treta. Então as pessoas acabam vendo muitas coisas acontecendo e muitos debates rolando a partir de tretas. Mas tente sair da treta. Fulano conta cicrano. Eu gosto dele, não gosto daquela. Ai, acho que é ciclano no caso. Ciclano, no caso. Fulano versus ciclano. Eu acredito em ciclano. Então tudo que essa pessoa tá dizendo é o que é bom, é o que é o certo. Não. Que tal você se afastar um pouco disso, daquela coisa da idolatria que eu te falei, e também se afastar um pouco da treta ou do que as pessoas estão falando sobre a treta e buscar informações mais robustas sobre aqueles assuntos. Porque, em geral, o que a gente tem é uma coisa muito rápida, superficial e que vai sendo engolida pelos algoritmos que gostam justamente da fúria. E aí você fica só nessa viagem louca da treta. O convite para você sair da viagem louca da treta. Eu achei um bom convite. O quarto acordo que eu quero fazer com você para esse 2020 ser glorioso na nossa produção e consumo de conteúdo é fazer a distinção entre seguir alguém e endossar alguém. Veja só, hoje as redes sociais são uma fonte muito vívida de possibilidade de acompanhar diferentes discursos, ideias, conhecimentos. Para fazer isso, o que as pessoas fazem? Elas seguem umas às outras. E aí, você não pode achar que porque as pessoas estão seguindo umas às outras, que elas endossam necessariamente tudo que uma ou outra está dizendo. Porque, inclusive, quando a gente faz isso, a gente coloca esse binarismo de novo de ideias de que esse fulano é só bom e esse só é bom ou é ruim, e aí a gente só segue quem é bom, só segue quem é ruim, seja lá o que for. E a gente ignora então todas as nuances, todas as possibilidades de coisas que se pode aprender seguindo essas pessoas, inclusive para poder discordar delas. Dentro dessa minha dica, desse acordo que eu quero fazer com vocês, a gente conseguir fazer essa distinção entre o que é seguir e o que é endossar, tem um elemento importante. As redes, elas são pensadas justamente para as pessoas se seguirem ali, e o que foi se valorizando? Quem tem mais ou menos seguidores, quem tem mais ou gente que acompanha aquilo que um ou outro faz. Isso quem faz somos nós, que estamos valorizando números e não aquilo que está sendo discutido ou pensado por alguém. E aí, gente, o problema é da plataforma e de quem está pensando a plataforma nesses termos e das mídias que pensam que é quem tem mais seguidor, quem vale, ou seja lá o que for. E não quem é que decide seguir ou não seguir alguém. Então, veja,
É uma pena que seja pelos números que se identifica quem deve ser Mara e quem não deve ser. Mas isso não deve nos impedir de seguir diferentes conteúdos, porque eu acho muito importante a pluralidade dos discursos, inclusive pra gente entender o que é que estão dizendo que a gente discorda e por que é que a gente discorda, e não simplesmente discordo porque cancelei aquele indivíduo, discordo porque a pessoa falou uma coisa que não me agradou. A gente precisa fazer um exercício muito aprofundado de pensar o que são esses discursos. Veja, as pessoas são todas obrigadas a fazer isso? Não. Se você não gosta de seguir gente com quem você não concorda, tá tudo ótimo, você não precisa seguir, mas você também não precisa exigir dos outros que façam o mesmo que você. Porque, de novo, seguir é diferente de endossar. E aí eu vou pra minha última sugestão, não é uma sugestão, de novo, é um acordo que eu tô querendo fazer com você aqui pra esse nosso 2020 Semara. A gente tá falando de algoritmo também, de número e tal. Um exercício muito complexo, porque a gente vai entrando na força do ódio, é justamente sair da fúria do algoritmo para buscar esses conhecimentos. A gente vê as tretas e a gente vai sendo engolido pelas tretas, a gente vai discutindo com as pessoas, ou então a gente vai vendo as discussões dos outros e fica sedento, querendo entender quem tá ganhando, quem tá perdendo, quem tá falando bem, quem não tá falando, ou para reforçar o nosso diva sensata, ou para dizer essa pessoa é uma bosta mesmo. Ao invés de a gente fazer isso, simplesmente, que tal a gente tentar fugir da força do ódio, do algoritmo que vai levando a gente pra esses lugares, mas não só o algoritmo. A gente também, porque a gente gosta de uma fofoca, uma tretinha, um negócio ali que deixa a gente emocionado, tenso. Pra gente sair disso e buscar as fontes de novo, fazendo justamente menção que eu já falei antes, desse acordo que eu quero fazer com você, pra ir buscar o conhecimento não só na fúria, pra você não só buscar aqueles trechos de conhecimento muito pouco lapidados não, mas muito pouco aprofundados que são trazidos dentro dessa fúria dos algoritmos. Vá pra outras referências. E aí, gente, inevitavelmente eu vou ter que fazer um convite pra você e buscando também leituras, coisas para você se aprofundar. Não é só o vídeo que te ajuda, leituras também. O vídeo pode ser uma porta de entrada, mas você pode recorrer a outros recursos. Você pode buscar livros que têm a ver com aquela discussão, mas que você não sabe necessariamente se você se aprofundou o suficiente, se tem outras perspectivas. E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu andei vendo nos últimos anos, é assim. De repente, todo mundo virou feminista interseccional. Todo mundo diz, eu sou feminista interseccional. Metade das pessoas não sabem, não leram. E não é porque não tem acesso, vai dizer, Jana, você tá sendo elitista. Eu tô fazendo esse comentário a partir desse bloco de pessoas que acompanham as redes, que estão acompanhando essas discussões e que por conta disso tem certamente a possibilidade de acompanhar, ao menos que parcialmente, através de leituras, essas coisas que estão sendo ditas, em especial no momento em que a gente tem tanta coisa disponível gratuitamente na internet para pessoas que têm acesso a essas coisas e que muitas vezes não leem. Então lá dizendo, então eu lembro da moda do feminista interseccional. E aí você via pessoas falando como se aquilo fosse feminismo interseccional e ela, de verdade, ela não sabia muito bem o que ela estava falando. E de novo, não é para dizer, sou elitista, não. É para pensar um pouco como é que a gente está usando termos que são trazidos de espaços em que as pessoas discutem isso aprofundadamente e a gente não está discutindo, nem lendo e nem se aprofundando, mas está querendo dizer que é porque é hype falar que é feminista interseccional. Agora, mais recentemente, a coisa do marxismo, né? Eu sou marxista. Nunca li um livro. E aí, de novo, não é para dizer, porque é muito difícil. Não. Pessoas que teriam a disponibilidade, a possibilidade de ler, que não leem, mas que vão acompanhando pela treta ou por vídeos, e que ótimo, você sabe, uma das pessoas que fala bastante sobre marxismo é a Sabrina. Eu não tô fazendo esse vídeo pra você falar, então você não gosta da Sabrina? Não é nada disso. Mas é uma fonte de conhecimento e ela disponibiliza um outro conjunto enorme de fontes. E tem outras tantas pessoas que falam sobre esse assunto, que escrevem sobre esse assunto de maneira mais ou menos complexa, que você deve buscar para ir construindo essas referências antes de cara dizer sou marxista, ou sou feminista, sei lá o que, ou sou liberal, ou dizer que o outro é liberal, seja lá o que for. Para além dos rótulos, para além da fúria dos algoritmos. Meu convite e meu acordo com vocês nesse 2020 é esse. Porque é um acordo comigo mesma que eu tô fazendo, não é só pra você. Eu quero ser a pessoa que sai desse lugar só da fúria, do ódio, do algoritmo. E por isso eu espero trazer conteúdos bem bacanudos pra gente nesse 2020, não só operando pela fúria. Muito bem? Curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui embaixo. É tudo. Beijo, tchau!